A economia está dando sinais de retomada. A confiança do consumidor marcou 40,9 pontos em dezembro, mantendo-se praticamente estável na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o superintendente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá, Fábio Granja. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Presidente, a economia aí dá alguns sinais de retomada. Agora, o consumidor ele ainda continua com o pé atrás. Exato. Quando a gente compara o ano 2017, Lúcio, com o ano 2016, foi mostrado alguns números positivos para a nossa economia, algo que a gente não enxergava em 2016. Em 2016, você só enxergava a taxa de desemprego aumentando, você só enxergava a alta da inflação, a alta da taxa de juros. Já em 2017, alguns números demonstraram um otimismo e mostrando que a gente está saindo desse ciclo que a gente podemos chamar de crise. Então, no ano 2017, nós tivemos um aumento nas vendas, nós tivemos um equilíbrio na inadimplência, tudo isso... O que é esse equilíbrio na inadimplência? Ou seja, parou de crescer, não diminuiu a inadimplência? Não diminuiu. Qual o percentual hoje aqui em Cuiabá desse inadimplência? Na verdade, ele vem oscilando. Às vezes a gente tem um aumento de 0,5%, mas no mês seguinte tem uma queda de 1,5%. Já em 2016, você só viu um aumento na inadimplência e também um recuo nas vendas. Então era um cenário... Esse percentual hoje é de quanto, superintendente? Hoje nós tivemos uma queda na inadimplência em torno de 0,6% dentro do nosso estado de Mato Grosso. E um aumento nas vendas, fechamos o ano 2017 com 5,3% de aumento nas vendas. Agora, em relação ao conjunto dos consumidores, qual é o percentual dessa inadimplência? Quando a gente olha o cenário nacional, nós estamos atingindo 40% da população ativa de 18 a 95 anos. 40% dessa população está inadimplente ainda no nosso país. O estado de Mato Grosso, o número chega a 39%. Superintendente, e a expectativa do comércio é que continue essa confiança, continue crescendo? Eu te pergunto isso porque hoje a gente vive uma crise no estado, né, uma crise política, uma crise na saúde. Isso reflete também na confiança do consumidor aqui em Cuiabá? Sim, o que existe hoje, na verdade, existe até um represamento, na verdade, de recursos, né? Muito da população, não só o investidor, mas também o próprio consumidor, ele tem mudado o seu comportamento na hora de comprar, principalmente pela insegurança do cenário que a gente tem passado. É claro que isso aumentou o consumo, vem aumentando essa confiança, mas é claro que existem alguns fatores, principalmente políticos que atrapalham muito ainda a nossa economia. Alguns pontos fizeram com que a economia crescesse, que foi, por exemplo, a aprovação da reforma trabalhista. E nós aguardamos para esse ano que possa ter uma reforma da Previdência, que possa ter uma reforma tributária, que são fatores que certamente vão contribuir para gerar novamente a confiança por parte do investidor e por parte também do consumidor. Pelo que o senhor falou agora há pouco aí, a cada 100 consumidores, fazendo aí uma comparação, a cada 100 consumidores, 40% deles estão com dificuldades de pagar as suas contas. Exatamente. E qual o reflexo disso para o comerciante? Ele tenta se proteger mais em relação a isso? Perfeito. Hoje existe... Os critérios para conceder o crédito ficam mais rigorosos. Certamente ficam mais rigorosos. Hoje existem ferramentas aí que você consegue identificar o perfil daquele consumidor, você consegue buscar o histórico dele financeiro para ver se ele honra os seus compromissos em dia ou não. Então isso acaba forçando com que o empresário ele possa sim criar ferramentas, mecanismos para poder se proteger um pouco dessa inadimplência. Mas, por outro lado, existe também uma grande oportunidade por parte desses consumidores de buscarem o credor, porque muitos estão com várias condições de negociação
que estão possibilitando esse consumidor voltar a ter um nome limpo, voltar a ter crédito na praça. Quer dizer, a gente teve um bom Natal no ano passado, né? Um dos melhores dos últimos anos, desde que essa crise começou a assolar o Estado. Aí tem a proteção que o senhor falou, que o empresário ele busca, mas também ele tem que investir, porque a gente tem outras datas que devem aquecer o mercado, como o próprio Dia das Mães, que é uma das melhores datas para a gente. Inclusive nós fizemos uma pesquisa através do SPC Brasil e mostra que a sensação de prejuízo por parte do empresário no último ano, analisando a perspectiva para esse próximo ano, ele caiu em 25%. Ou seja, 25% que desconfiavam da economia passaram a ter mais confiança. Então é um fator que gera uma perspectiva de ter um investimento maior. Então é uma grande oportunidade, né, para que a gente possa retomar, para que o empresário possa voltar a investir e que a gente possa, sim, voltar a retomar o crescimento da economia. Inclusive, 2018, a gente aguarda aí um crescimento também na casa de 5%, que somando com o ano de 2017, já são mais de 10%, comparando com o período de 2016. Então, é um número significativo, é um número positivo, que faz com que a gente possa deslumbrar e sair desse ciclo, dessa crise que nos afetou de forma significativa, de forma traumática, principalmente nos anos 2015 e 2016. Em função dessa retomada aí, mesmo que tímida na economia, como que está a questão do desemprego? O comércio hoje demite menos? Olha, Lúcio, demite menos. Quando você pega a taxa de início de 2017, ela vem de uma forma gradativa, tendo um recuo, né? Ela vem gradativamente recuando essa taxa. O número ainda é alto, né? Nós temos aí mais de 13 milhões ainda de brasileiros desempregados. Mas só o fato de você não ter mais esse crescimento já demonstra que empregamos mais, principalmente nesse segundo semestre de 2017, e existe uma tendência natural para que 2018 volte a empregar ainda mais, principalmente a partir da confiança que vem se estabelecendo mês a mês. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado.